Existem filmes que fazem questão de deixar clara a sua mensagem. Você acompanha a história e logo entende o que aquilo está querendo te dizer. Mas muitas das vezes, a gente trata aquilo como apenas um entretenimento, quando na verdade, não estão apenas querendo te agradar com um simples filme, mas sim te avisar algo que passou despercebido e já se tornou comum na sua vida e na vida de muita gente, principalmente nos tempos atuais, onde vivemos distraídos. Porque às vezes o problema não é de entender o que você está assistindo, e sim de não se reconhecer naquela história e na crítica feita através dela. Mas e se você reconhecesse? O que isso diria sobre a forma que você está vivendo hoje? Andrew provavelmente responderia essa pergunta sem pensar muito. Desde o começo ele sabe exatamente o que quer. Ele quer ser um dos melhores bateristas da história. E a partir daí, tudo na sua vida começa a girar em torno desse objetivo. Ele sempre está em busca da perfeição. Cada vez mais, ele vai se aprimorando na bateria. Mas não sobra muito espaço para ele ter uma vida comum. Porque para Andrew, o comum se tornou fracasso na sua mente. Prefiro morrer bêbado pobre aos 34 anos e ter pessoas em jantares falando de mim do que viver rico e sóbrio até os 90 anos e ninguém nem lembrar que eu existi. Caracas. Cada escolha precisa ter um propósito claro. Cada momento precisa servir ao objetivo. E quanto mais a história avança, mais isso deixa de parecer uma escolha e vira a única forma possível de viver. Isso começa a aparecer nos detalhes, quando ele se afasta das pessoas e também na forma como ele aceita ser levado ao limite pelo professor. Mas tem uma decisão que vai mais além, que é extrema para qualquer pessoa de fora. Ele simplesmente decide terminar do nada com a namorada. É por isso que a gente não pode ficar junto. Eu pensei bastante e vai acontecer o seguinte. Eu vou continuar indo atrás do que eu quero e isso vai tomar cada vez mais o meu tempo. E eu não vou ter tempo para ficar com você. E não foi porque deixou de sentir algo, mas porque sabe que, mais cedo ou mais tarde, aquilo vai atrapalhar ou atrasar o seu objetivo. Porque na mente de Andrew, ela se tornaria um problema no caminho que ele escolheu seguir. E esse momento diz muito mais do que parece, porque não foi algo impulsivo, e muito menos emocional. Foi algo planejado, visando o objetivo que daria sentido à sua vida, o que na mente dele, ele acreditava ser o certo. E quando você entende isso, aquela pergunta começa a fazer mais sentido, porque não é só sobre o Andrew, é sobre o que acontece quando a sua vida começa a girar em torno de uma única coisa, e todo o resto fica em segundo plano. Diferente de Michael, que vive outra realidade, mas com o mesmo padrão por trás. Em Clique, a vida de Michael já está formada. Ele tem família, filhos, estabilidade e uma rotina construída ao longo dos anos. Então por que ainda parece que falta alguma coisa? A resposta não está na ausência, mas na forma como ele se relaciona com o próprio tempo. Você foi eu, Ratinho. Nossa, você é metade homem, metade golfinho? Que incrível, hein? Você acabou de chegar, eu vi. Eu? Acabei de chegar? Como assim? O que você tá dizendo? Eu vi você saltando lá de baixo e vindo até aqui, ó. Então em que estilo ele estava nadando? No estilo fica quietinha. Porque nada do que ele tem parece suficiente no presente, e tudo sempre está condicionado a um momento futuro, onde ele finalmente vai poder aproveitar a sua vida. Ele só precisa resolver mais algumas coisas antes, como organizar melhor a sua carreira, dar mais um passo profissional, e então só aí que ele vai poder desacelerar e curtir um pouco a sua família. Mas aí que tá, esse momento nunca chega, e é justamente nesse ponto que surge o controle remoto, não como algo grandioso logo de início, mas como uma solução prática, quase banal. Avançar uma discussão, evitar um dia ruim, ou então pular situações desconfortáveis. Precisamos levar as bicicletas de volta. Mas eu já contei pro Kevin O'Doyle que eu tenho uma bicicleta nova. Eu quero ficar com a minha bicicleta. Eu não aguento mais isso. Parece inofensivo. Quem é que gosta de passar por essas coisas? Qualquer um gostaria de ter um controle como esse. Mas aqui surge uma dúvida importante. O que realmente se perde ao evitar pequenos incômodos? No começo não é perceptível que Michael está perdendo. Pelo contrário, o controle só parece estar ajudando ele. Só que aos poucos, esse comportamento começa a crescer sem que ele note. O que antes eram situações pontuais, agora se transforma em algo recorrente. E quando ele percebe, já não está mais apenas pulando só momentos ruins, e sim pulando partes inteiras da própria vida. Já em Soul, a lógica segue um caminho diferente, mas que leva ao mesmo lugar. Joe não tenta acelerar nem evitar nada diretamente. Então a pergunta é, qual é o problema dele? Ele vive como se a vida ainda não tivesse começado. Tudo ao redor parece provisório, como se a vida fosse apenas uma fase de espera, sempre aguardando o momento em que tudo finalmente fizesse sentido. E existe um objetivo claro guiando essa ideia, que é tocar jazz profissionalmente. Aqui surge uma questão que muda completamente a forma
forma de enxergar tudo. E se esse momento nunca chegar? A vida de Joe foi uma perca de tempo ou então um desperdício? Durante anos essa possibilidade nem passa pela cabeça dele, porque tudo gira em torno dessa expectativa. Só que quando a oportunidade finalmente aparece e ele chega exatamente onde sempre quis estar, algo completamente fora do controle acontece. Ele morre, e essa virada não serve apenas como um choque narrativo. Ela quebra uma ideia que sustentava toda a forma como ele enxergava a própria vida. Não aceito morrer. É muito azar. Hoje a minha vida ia virar. Se aquele momento representava o início de tudo, então o que foi todo o resto? E ao invés de ele encarar essa pergunta, ele faz totalmente o oposto, tentando voltar de qualquer forma à vida. E devido a esse apego, naquela única chance da qual ele acreditava ser o sentido da sua vida, ele encontra a 22, uma alma que não vê valor algum em existir, criando esse contraste curioso, de alguém que faria qualquer coisa para voltar e outra que não vê motivo nenhum para começar a viver. Mas quando ela acaba vivendo no lugar dele, algo inesperado acontece. Ela passa a perceber coisas que ele ignorava completamente, como experiências simples, pequenos detalhes que não têm relação nenhum com um grande objetivo, mas que carregam um significado real. Mas que legal que falou sobre outra coisa além de jazz, Joe. Eu acho que a gente pode fazer mais isso. E enquanto essa percepção começa a se formar, a história volta para alguém que nunca parou para enxergar nada disso. Andrew segue avançando sem tentar evitar ou acelerar nada, passando por situações de pressão extrema, desgaste físico e emocional, porque ele acredita que isso faz parte do caminho que ele escolheu trilhar. Só que essa escolha também tem um custo que começa a aparecer de forma cada vez mais evidente. O isolamento aumenta e as relações começam a desaparecer, mas mesmo assim, ele continua avançando, porque na mente dele, parar significaria abrir mão de tudo. E ele leva essa mentalidade tão longe que mesmo depois de sofrer um acidente de carro, ainda decide subir no palco para tocar. Só que ali, a exaustão era tão grande que finalmente o corpo cobra, chegando no seu limite. Dessa vez, o corpo de Andrew não aguenta mais toda essa pressão, e ele falha. E para piorar ainda mais tudo, como resposta, o professor Fletcher simplesmente o expulsa da banda. Acabou. E é nesse momento em que tudo desmorona para Andrew. Ele simplesmente surta e ataca o seu professor. Em paralelo a isso, Michael já está enfrentando as consequências de algo que começou de maneira parecida. O controle remoto deixou de ser uma ferramenta e passou a agir sozinho. O tempo avança sem aviso, anos se passam em questão de segundos e ele perde completamente a noção do que está acontecendo. Ele vê os filhos crescerem, percebe o distanciamento da esposa e começa a entender o que aconteceu com o pai. Aquela relação que parecia sempre disponível simplesmente desaparece. Menos olha pra ele. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber como é Eu que sei eu como faço? você faz esse truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Tchau, vovô. Eu te amo. Pai. 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 Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. E só então depois disso, ele percebe que não existe mais botão para voltar. Nesse ponto, fica impossível não levantar outra pergunta. Quando foi que tudo saiu do controle? A resposta não está em um único momento específico. Foram pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo, sempre justificadas pela ideia de que aquilo era necessário. E então, chegam os momentos que deveriam responder tudo isso. Joe finalmente vive aquilo que passou a vida inteira esperando. Conseguiu, Joe Gardner. Sua vida começa agora. Ele toca e entrega exatamente o que sempre imaginou, mas quando termina, nada muda. Nenhuma sensação de completude aparece. A vida continua e isso desmonta completamente a ideia de que aquele momento resolveria tudo. Então, o que vem agora? A gente volta amanhã à noite e faz tudo de novo. O que foi, Joe? É que eu venho pensando nesse dia faz... Bom, a vida inteira. E eu achei que ia ser diferente. Tem uma história sobre um peixe.
Esse peixe foi até um ancião e disse: "Tô procurando um negócio, um tal oceano." "O oceano?" o ancião falou. "Você está no oceano." "Isso", disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." Te vejo amanhã. Michael entende tudo o que perdeu, mas já é tarde demais para recuperar. Tudo aquilo que ele construiu não tem presença, nem memória real, e muito menos conexão. Ele chegou onde queria estar, mas não viveu o caminho até lá. Família. O quê? Família. Em primeiro lugar. Família. E no meio de tudo isso, o caso de Andrew talvez seja o mais curioso, porque diferente dos outros, ele não para. E mesmo depois de tudo que aconteceu e tudo que ele teve que passar, ele quer voltar. E quando finalmente tem a chance de tocar de novo, ele entrega exatamente aquilo que sempre buscou. Mas o filme não trata esse momento como uma vitória clara, porque a dúvida já não está mais no resultado, e sim no que foi necessário abrir mão para chegar até ele. A questão nunca foi sobre alcançar ou não um objetivo, porque em todos esses casos, de alguma forma eles chegam lá, ou chegam perto disso. O ponto central está no que acontece enquanto essa busca ocupa tudo, e é aqui que essas histórias deixam de ser apenas ficção, e começam a se aproximar mais da realidade, porque esse tipo de mentalidade não é só comum, como também é incentivado o tempo todo. A ideia de que você precisa estar evoluindo e produzindo toda hora, sem o tempo para aproveitar o que está acontecendo ao redor, faz com que você perca uma coisa muito preciosa, que é a sua vida, porque nenhuma conquista sustenta o peso de uma vida inteira sozinho. O que realmente fica e traz sentido à nossa vida não está concentrado no momento em que você chega no objetivo em si, mas em tudo aquilo que acontece enquanto você ainda está no caminho, nos pequenos detalhes que passam despercebidos, nas pausas que parecem insignificantes e nas relações que não têm um objetivo claro, mas possui presença. E o mais curioso de tudo isso é perceber que nenhum desses personagens estavam errados dentro da própria lógica. Cada decisão fazia sentido naquele contexto. Essas escolhas pareciam necessárias. E é exatamente por isso que o resultado se torna tão impactante, porque mostra que nem sempre estar convicto do caminho significa estar indo na direção certa. No fim, a pergunta que ficou lá no começo não precisa mais ser respondida diretamente, porque a resposta já aparece ao longo da história, não naquilo que eles conquistaram, mas naquilo que ficou para trás enquanto eles tentavam chegar lá. Se o destino que você escolheu for o mesmo que o meu, só aproveite as viagens paralelas. E bastante, beleza? Coisas que são mais importantes do que você está caçando podem estar bem ali, no canto da estrada.